Salve, rapaziada, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem, em paz, com saúde e que todos vocês se conservem assim, para que em breve nós possamos estar juntos novamente. Dando continuidade então ao nosso estudo dos números complexos e dando continuidade ao estudo do conjunto dos números complexos, nós vamos então trazer a forma algébrica do número complexo. Como nós vimos na última aula, o conjunto dos números complexos é um conjunto cujos seus números eles devem ser de tal forma que nós possamos realizar com eles todas e quaisquer operações que também nós utilizamos dentro do conjunto dos números reais, né? Note que se isso não fosse dessa maneira, o conjunto dos números reais não seria um subconjunto dos números complexos. Ou seja, então nós podemos operar com os números complexos da mesma forma que nós operamos com os números reais, utilizando as mesmas regras. Só que nós devemos observar regras especiais. Então, o que significa escrever um número complexo na forma algébrica? Como eu já disse na última videoaula, escrever um número complexo na forma algébrica é escrever esse número complexo representado pela letra Z, escrito assim, A mais BI, onde o A e o B pertencem ao conjunto dos números reais e o I é a unidade imaginária, né? Nós vimos também na última videoaula que a raiz quadrada de menos 1 é escrita como sendo I. Daqui eu tiro a seguinte consequência, que o I ao quadrado é igual a menos 1. Então, em determinados momentos, nós deveremos utilizar o I ao quadrado no lugar do menos 1, ou o contrário, né? E sempre que aparecer a raiz quadrada de menos 1, nós vamos utilizar a unidade imaginária e a letra I, ok? Então, tanto faz eu escrever raiz quadrada de menos 1 é igual a I, ou I ao quadrado é igual a menos 1. Por quê? Qual é a operação inversa da raiz quadrada? É a potenciação. Então, a operação inversa da raiz quadrada é a potência elevada ao quadrado, ok? Muito bem. Então, como eu disse, a forma algébrica de se escrever um número complexo é assim, Z igual a A mais BI, onde o A e o B são números reais, o A é chamado de parte real do número complexo, então nós indicamos assim, parte real de Z é o número A, coeficiente numérico A, e o BI é a parte imaginária, onde o coeficiente B, coeficiente numérico B, é chamado de parte imaginária do número complexo Z. E nós representamos dessa forma, IM de Z, que é o número B, certo? Então, o A é a parte real e o B é a parte imaginária do número complexo. Gauss, ele escrevia os números complexos como sendo pares ordenados, onde o primeiro sempre era a parte real e o segundo era sempre a parte imaginária. Mas nós vamos procurar dar um enfoque maior aos números complexos escritos na forma algébrica, ok? Então, exemplos. Eu tenho aqui o número Z1, que é o número complexo Z1, escrito como sendo 3 mais 2i. Observe, quem é a parte real desse número complexo? A parte real desse número complexo é o 3. Então, real de Z é igual a 3. E quem é a parte imaginária desse número complexo? A parte imaginária desse número complexo é o 2, ok? Muito bem, Gauss escrevia esse número complexo como sendo um par ordenado, dessa forma, 3 e 2, como um par ordenado, onde o primeiro número é a parte real e o segundo número é a parte imaginária. Vamos observar no item B, o número complexo Z2, onde o número complexo Z2 é menos 5 menos I. Então, quem é a parte real desse número complexo? A parte real é o menos 5. E a parte imaginária desse número complexo?
Como no caso não aparece aqui, é menos 1. Então, a parte imaginária é menos 1. Então, Gauss escreveria esse número dessa forma, menos 5, menos 1, como um par ordenado, ok? No número complexo Z3, quem que é a parte real desse número complexo? A parte real é o número 1. E a parte imaginária desse número complexo é o coeficiente numérico de I. No caso, não está aparecendo aqui, mas vale 1. Então, escrevendo isso como um par ordenado, seria 1 e 1, ok? Observe agora o item D, o número Z4. O Z4 é menos 4. Então, como que é a parte real desse número complexo Z4? Então, o real desse Z vai ser menos 4. Agora, eu tenho unidade imaginária? Não. Então, significa que a parte imaginária desse número complexo é 0. Quando eu só tenho a parte real de um número complexo, eu digo que esse número complexo também é um número real, ou um número real puro, ok? Como o conjunto dos números reais é um subconjunto dos números complexos, então um número real também é um número complexo, ok? Então vamos lá. O item E é o número Z5, onde eu tenho 3i. Observe, eu tenho parte real aqui nesse número complexo? Não. Então, nesse caso, a parte real desse número complexo é 0. E a parte imaginária? A parte imaginária é o número que multiplica a unidade imaginária I, que no caso é 3. Quando isso acontece, quando eu não tenho a parte real do número complexo, eu digo que esse número é um número imaginário puro. Então, este número aqui é um número imaginário puro, porque eu não tenho a parte real, eu só tenho a parte imaginária. Observe no item F, o número complexo Z6, onde o número real, que a parte real é a raiz quadrada de 2, né? E a parte imaginária desse número complexo é 1, que é o coeficiente numérico da unidade imaginária. Então, nesse caso, eu tenho na parte real um número irracional, que também é um número real, e na parte imaginária, o coeficiente numérico B vale 1, ok? Então, o A é a parte real e o B é a parte imaginária, ok? Então, como eu disse também na última aula, nós temos, quando nós resolvemos uma equação e nós caímos em raízes complexas, nós sempre obtemos raízes complexas aos pares. Elas vão aparecer ou em 2, ou 4, ou 6, ou 8, nunca números ímpares. Então eu não vou ter apenas uma raiz complexa, eu sempre vou ter 2, ou 4, ou 6, ou 8, e assim por diante. É porque elas sempre vão aparecer aos pares. Então eu disse também na última aula que eu tenho uma coisa chamada de conjugado do número complexo. Né? Quem é o conjugado do número complexo? Que eu indico pela letra Z barra. Né? O conjugado do número complexo é A menos BI. Ou seja, nada mais é do que eu escrever o número complexo com o sinal da parte imaginária trocado. Então, por exemplo, se eu quiser escrever qual é o conjugado do Z1. Quem é o conjugado do Z1? Se o Z1 é 3 mais 2i, o conjugado do Z1, que eu vou indicar por Z1 barra, vai ser 3 menos 2i. Eu só troco o sinal da parte imaginária. Quem que vai ser o conjugado do Z2? Vai ser menos 5 mais i. Observe que a parte real permaneceu o número igual. E a parte imaginária eu troquei o sinal de menos para mais. Ok? Vamos observar o número Z3. Quem é o conjugado do Z3? Se o Z3 é 1 mais i, o conjugado do Z3 é 1 menos i. Eu troco o sinal da parte imaginária. Quem que seria o conjugado do número Z4? Vamos lá.
O Z4 é menos 4. Como eu não tenho a parte imaginária, o conjugado do Z4 continua o mesmo, menos 4, porque eu não troco o sinal da parte real, eu só troco o sinal da parte imaginária, ok? Quem que seria o conjugado do Z5? O conjugado do Z5 seria, então, menos 3i, porque aqui é mais 3i. Então, eu troco o sinal da parte imaginária. Quem que seria, então, o conjugado do Z6? O conjugado do Z6, que é raiz de 2 mais i, seria raiz de 2 menos i, porque eu só troco o sinal da parte imaginária. Isso vai me auxiliar muito quando eu for fazer a divisão de números complexos. Número complexo por número complexo, ok? Então eu espero que vocês tenham entendido. Até a próxima, fiquem bem, fiquem em paz, fiquem com Deus e obrigado pela atenção. E muito rock and roll.